gente, mas parece que a despedida está me deixando mais ainda pilhada. Já estou pensando, meu Deus, 30 dias longe do povo, de quem eu conheço. Mas a gente aceitou esse desafio de viver esse tempo em Deus. E vamos lá compartilhar com os irmãos lá naquela nação as coisas que Deus tem feito na nossa vida aqui. E daqui um pouco a gente já está de volta, em nome de Jesus. Hoje eu ganhei mais um monte de intercessor, estou feliz, porque agora eu tenho certeza que lá vai ser leve, que a igreja orando, gente. Quando a gente aprende sobre guerra na Bíblia, a gente aprende que os guerreiros saíam para guerrear, mas sempre tinha um quartel-general. Sitim era o quartel-general dos guerreiros de Israel. Então Atos de Justiça é a minha Sitim. Atos de Justiça é a base do Ministério Livres para Libertar. Então é a igreja que nos envia. Então agora que ganhei um monte mais de intercessor que vai abraçar junto com o pastor José Alberto, eu já estou bem despreocupada que as coisas vão ser só pelo vento do Espírito lá naquela nação. Glória a Deus. Quando a igreja se compromete, a gente sabe que as coisas fluem porque tem oração subindo, tem um clamor subindo. Em 2015 eu recebi uma palavra neste altar, que não era aqui, mas era o mesmo altar, lá na Zarã. E o profeta, o pastor Ângelo, trouxe lá uma revelação acerca da minha vida e do meu ministério. E naquele tempo só o pastor Dinho ainda dentro da igreja e poucas outras pessoas conheciam acerca do meu chamado e do que eu já fazia no reino. Já cheguei aqui em Campo Grande movimentando algumas coisas nesse chamado, mas só o pastor sabia dentro da igreja local e outras poucas pessoas. E ele revelou ali muitas coisas, renovou a unção de Deus sobre a minha vida. E no meio de tantas coisas que ele falou, ele disse assim para o pastor, nessa hora ele olhou para o pastor Dinho e falou: Dinho, ela vai, mas ela volta. Ela vai, mas ela volta. Então, gente, eu já estou debaixo dessa palavra. Vocês vão ter que me engolir. Não pense que eu vou. Tem gente que fala assim: ó, a pastora vai, eu vou, mas eu volto, viu? Vocês ficam sabendo que eu vou, mas eu volto. Ninguém precisa querer me empurrar aí para missão fora, longe, achar que eu vou mudar de cidade, que eu não vou, não. Eu estou debaixo dessa palavra, que eu vou, mas eu volto. Talvez as idas e vindas comecem a ser mais movimentadas, de acordo com o que Deus precisar nos enviar, né? Às vezes a gente começa a ir mais, mas eu tenho uma palavra que eu volto. Então vocês não pensam que vocês vão ficar livres de mim, não. Porque, eu não acredito, não. O Amaro quer me mandar para São Paulo. Cada um fica me mandando ir para um lugar, mas eu estou lá acreditando que eu estou plantada nessa igreja. Amém? Eu quero compartilhar um pouquinho com a igreja sobre arrependimento. Nós estamos em dias de preparação para o arrependimento, para o dia, para a festa de expiação. Um dia específico, eu quero falar sobre o dia específico, mas quero falar sobre a vida de arrependimento. Mas como nós estamos em momentos de celebrar festas, então o pastor aqui compartilhou esses dias uma palavra um pouco rápida, mas ele deu uma perspectiva das festas. E aí a gente celebrou trombetas, fizemos aqui um ato profético no dia de trombetas. E a gente sabe que as festas bíblicas, elas marcaram tempos, marcaram ciclos e marcam até hoje. As festas tinham um ciclo que envolvia um ano todo da vida de um judeu, da vida de alguém que tinha aliança com Deus. E assim também nos remete à vida em Jesus Cristo. As festas bíblicas, elas vêm falar muito para quem vive debaixo da graça, para quem não é judeu, mas faz parte da igreja de Cristo. Porque quando Deus mandou celebrar as festas, Ele disse: essas são as minhas festas. Então não são as festas dos judeus, são as festas de Deus. E Ele disse: são santas convocações. Então, além de celebrar as festas, muito mais nós aprendemos com o que as festas bíblicas nos ensinam. As festas pagãs, que tanto nós celebramos outro tempo, não nos acrescentam em nada, não nos ensina nada. Mas as festas bíblicas, a gente extrai o princípio, a gente extrai o que Deus tem de mensagem, em cada festa. E ela vai falar de um ciclo. O ciclo começa ali na festa da Páscoa e o ciclo se fecha
na 7ª festa, que é Tabernáculos. Então a gente vê um ciclo começando e terminando, e aí ele se renova. E Deus vem nos ensinar sobre isso. E o dia que nós falamos de trombetas, né, que é a festa que é posterior a Pentecostes. Então a gente soou aqui os shofar, tivemos profeticamente o toque das trombetas. E nós sabemos que aquele dia marca, um alerta, né? E a trombeta anuncia aquilo que está por vir. Então o dia de trombeta anuncia a próxima festa, que é a expiação. Anuncia a próxima data, que é Santa Convocação de Deus, que é o dia da expiação. Yom Kippur, Rosh Hashanah, dia do perdão, né? Tem alguns nomes que a gente usa para celebrar. E eu quero falar um pouquinho, né? Nós estamos no tempo, entre trombetas e o dia da expiação são 10 dias, né? E a gente fecha esses 10 dias ao pôr do sol da terça-feira, onde se inicia o dia da expiação, e é uma santa convocação ao arrependimento. Então já tem alguns anos, eu não sei exatamente quantos, eu acho que o pastor mencionou isso aqui, que a cidade se reúne para celebrar isso, e era sempre feito ali na Câmara Municipal. É claro que é uma expressão profética de uma vida que nós devemos ter de arrependimento. Mas é um dia que Deus marcou. Então, com certeza, se Ele marcou, tem uma força de presença naquela data muito especial. Tem uma força da presença muito diferente. Então, é um dia profético de maior peso. É claro que nós não vamos perder essa oportunidade de nos reunir como igreja, como família, né, de Jesus. Então eu quero que vocês leiam comigo em Levítico 16, quem quiser abrir, quem não quiser pode ouvir. Em Levítico 16, 29 e 30, onde vai falar de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, do dia da expiação. E diz assim o versículo 29 e o versículo 30 de Levítico 16. E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligirei as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e serei purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. O versículo 26 e a 28, de mesmo Levítico, mas o capítulo 23, Levítico 23, um pouquinho à frente, verso 26 e 28, que também fala dessa festa, diz assim: falou mais o Senhor a Moisés dizendo: mas aos 10 dias desse 7º mês, será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia, nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós, perante o Senhor vosso Deus. Então, é uma santa convocação, e é uma santa convocação para uma chamada de arrependimento. Por isso eu quero falar com a igreja hoje dessa vida de arrependimento. Porque como nós estamos dentre os 10 dias, que já está acabando, mas o dia de trombetas, né, o apelo aqui nesse altar, foi para que nesses 10 dias a gente se preparasse. E o dia da expiação a gente fizesse algo diferente no que diz respeito ao arrependimento. Mas eu não quero falar só do dia, como eu quero extrair da festa, como é essa vida de arrependimento que Deus nos chama a ter. Né? Então nós estamos no dia de preparar o coração. Então primeiramente é um preparo do nosso coração, pessoalmente, para depois ser um dia de um preparo coletivo. Então vai dar certo e vai funcionar um arrependimento coletivo para chamar uma mudança para a nação, para a cidade, para o estado, quando se junta lá um povo que individualmente está com o coração preparado. Que cada um preparou o seu coração dentro daquilo que Deus chama para essa convocação. E aí quando se junta várias pessoas que estão no seu interior preparadas, então também
nós vamos ter um resultado coletivo. E a festa, a Santa Convocação, tinha esse olhar coletivo. Ela tinha, sim, um olhar que todos se reuniam buscando o mesmo objetivo. Era uma Santa Convocação. Não era uma família que era convocada, era a nação que era convocada. Então, hoje, a igreja é convocada para isso. Agora, nós, antes de fazer o coletivo, nós precisamos entender que esse arrependimento é primeiro individual. É primeiro no nosso coração. Então eu quero falar um pouquinho sobre o processo de arrependimento. Minha palavra hoje é muito simples, né? É muito prática, é muito voltada para as coisas que o Senhor gera aqui dentro de nós. Queridos, o arrependimento ele é um processo. E nós falamos tanto e ouvimos tanto sobre a metanoia. E a gente sabe que essa metanoia é um processo, porque o ser humano, ele é um ser constituído de 3 partes. Ele é o espírito, ele é a alma e ele é o corpo. Então o arrependimento, dentro da nossa alma, ele precisa se dar nas 3 dimensões da nossa alma. E a nossa alma, ela tem pensamentos, ela tem sentimentos e ela tem vontade. Então o ciclo do arrependimento, ele só se completa em todas as áreas que nós precisamos arrepender, quando ele atinge as 3 dimensões do meu ser. E é claro que ele começa nos meus pensamentos, e a base disso em Romanos 12, que digo: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Essa é a base que começa a transformação no meu entendimento. E eu preciso refletir nesses dias, como são dias de preparo, como nós estamos dentro do preparo para o dia da expiação. Eu preciso refletir se eu tenho começado esse ciclo no arrependimento dos meus pensamentos. Queridos, o arrependimento ele começa nessa mudança da maneira de pensar. Então esses dias são dias da gente confrontar a nós mesmos, se do tempo que a gente se converteu até hoje, se existem maneiras de pensar e raciocínios dentro de nós que ainda estão contrários à palavra de Deus. Porque, queridos, eu entendo que o arrependimento é um processo e é em todas as áreas da vida. Eu acredito sim que tem pessoas que estão mais crescidas nesse processo. Talvez muitos de nós não alcançamos uns tanto quanto os outros. Porém, eu acredito que é processo, porque eu vejo pessoas que já se arrependeram em uma área e às vezes não se arrependeram em outra. Eu vejo pessoas que já completaram o ciclo do arrependimento e de transformação em algumas áreas e em outras não. Por isso que não tem como a gente colocar tudo junto. Então esse exame é muito pessoal e específico quando a gente traz para nós. Então, às vezes a pessoa vem com uma maneira de pensar em relação a um assunto, em relação a algum comportamento, e às vezes passa alguns anos dentro da igreja e ele não mudou a maneira de pensar sobre aquele assunto, né? Às vezes ele já mudou várias coisas da palavra, ele leu e falou: não, mas eu não posso mais pensar assim. Mas porque está escrito isso. Mas em algumas situações ele continua pensando diferente. Então o arrependimento começa nessa transformação da minha maneira de pensar. Só que ele vai para uma segunda etapa. E aí ele tem que tocar os meus sentimentos. O arrependimento precisa tocar a parte da minha alma chamada sentimentos. Ela precisa tocar a minha parte emocional. Ela precisa ir nesse lugar onde me move e me comove. Faz parte. Não é o ciclo completo ainda, mas precisa. E, gente, eu acredito que esse tempo é um tempo que Deus tem nos chamado para chorar e para lamentar. E aí você pode me dizer assim: pastora, mas de chorar eu já estou cansado. Eu vim aqui buscando a alegria do Senhor, que é a minha força. Mas deixa eu te explicar, esse choro do arrependimento, esse lamento do arrependimento, ele produz alegria. Esse lamento do arrependimento, ele produz uma vitória que não é momentânea, que não é passageira. Ele produz algo que é consolidado dentro de nós. Então, quando nós passamos a pensar no fruto consolidado, no fruto sólido, na raiz firme que vai se colher, a gente vê o quanto é bom chorar. A gente começa a pôr sentido no quanto é bom lamentar. Não é bom a tristeza que o diabo impõe sobre o mundo.
Não é bom a tristeza, né? Que as circunstâncias, incitadas ou não por Satanás, que elas nos impõem sobre o mundo. Essas cargas de tristeza, de dor, de lamento, essas não geram nada. Agora, querido, o lamento em Deus, o lamento no Espírito Santo, esse sim produz em nós um fruto sadio. Esse sim produz em nós um fruto que é sólido, que é consolidado. E eu quero refletir com vocês em Joel, no capítulo 2, o verso 12 e 13, diz assim: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Joel nos faz esse apelo de que os nossos sentimentos sejam tocados. Joel nos faz esse apelo de rasgar o nosso coração, de nós chorarmos, prantearmos e lamentarmos. E eu quero te dizer que esses dias que antecedem Yom Kippur, mais do que tudo, são dias que Deus está esperando uma santa convocação. Deus está esperando um encontro conosco. Não só o que vai acontecer na quarta-feira que o pastor anunciou, claro que a gente tem que dar ênfase a isso, mas não só esse, aquele que eu vou me encontrar com ele nesses dias no meu altar, aquele que eu vou me encontrar com ele nesses dias, falando para ele das coisas do meu coração, rasgando o meu coração. Então, queridos, o arrependimento ele tem que tocar os meus sentimentos. E no que diz a arrependimento, eu acredito que nós ainda choramos pouco, nós pranteamos pouco, porque nós choramos pelas nossas dores. Nós choramos pelos nossos infortúnios, nós choramos pelas nossas circunstâncias, nós choramos pelo aquilo que estamos vivendo quando somos traídos, quando somos apunhalados ou quando estamos padecendo alguma coisa que não nos agrada. Agora, queridos, esse choro aqui de lamento, esse choro de arrependimento, esse produz um fruto sólido, esse produz um fruto que não é amargo, esse produz algo que realmente nos coloca numa posição de filhos que tocam a herança de Deus na nossa geração, de filhos que estão maduros e prontos para viver esse tempo de herança de Deus. Então eu acredito que o ciclo do arrependimento, ele tem essa parte que toca os meus sentimentos. E dentro da nossa caminhada de restauração, a gente tem uma experiência de olhar que aqueles que têm um arrependimento, que você sente que tocou o coração. E eu não estou falando só das lágrimas que caem do rosto, porque tem pessoas que não choram tanto, choram menos em questão de lágrimas, mas você vê que o coração dele está chorando, você vê que o sentimento dele foi todo envolvido pelo quebrantamento e o arrependimento de Deus. E a gente vê em processo de restauração que quem mais rasga o coração, quem mais chora diante do Senhor, quem mais se joga diante do Senhor, quem mais sente o arrependimento é os que alcançam frutos mais consolidados da restauração. Então Deus ele faz esse apelo. O Senhor faz esse apelo. Então o arrependimento, ele muda a minha maneira de pensar, mas ele vai agora também tocar o que eu sinto. Então nós cristãos, nós crentes, a igreja de Jesus na terra, queridos, é um apelo de Deus para as nossas vidas, rasgar o coração. Nós deveríamos passar mais tempo pranteando o Senhor. E sabe, eu tenho aprendido que quando a gente está mais angustiado, nos nossos maiores momentos de angústia, se nós aprendermos ainda assim rasgar o coração para nos arrepender e não culpar, para ainda assim no meio de dias de aflição a gente achar um lugar em Deus de reconhecer as nossas fraquezas, as nossas falhas, eu vejo Deus mudar a história. Eu vejo que quando a gente larga, deixa de lado um sentimento egoísta, que se injustiça, que é cheio de justiça própria, quando a gente deixa isso de lado, e mesmo naqueles dias difíceis, naqueles dias maus, naqueles dias complicados de viver, mesmo naqueles dias quando você entra nesse lugar e rasga o coração e diz: Senhor, eu quero saber de mim, eu quero saber onde eu estou errando, eu quero refletir onde a situação é comigo. Ah, queridos, nós vemos o céu abrir sobre famílias, nós vemos o céu abrir sobre situações, porque esse é o apelo de Deus.
Tiago confirma isso. Não fica só no Antigo Testamento. Não fica só em Joel. Tiago diz no capítulo 4, verso 8 e 9. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Purificai os corações. Senti as vossas misérias. Lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Tiago ainda faz um apelo mais específico que Joel. Tiago fala assim, olha, tem hora que não é motivo de você rir não, é motivo mesmo de chorar. Tem hora que ele chama isso, ele diz, converte o riso em pranto, porque o resultado vai ser melhor. O lamento é importante nesse ciclo de arrependimento. E toda vez que Deus nos chama a uma santa convocação para nos arrepender, nós precisamos ir tocar mesmo o coração de Deus em arrependimento. O arrependimento é libertador. O arrependimento é restaurador. O arrependimento é um caminho que produz em nós aquilo que o céu deseja, aquilo que o coração de Deus deseja. Muito bem, esse ciclo não fica nos sentimentos apenas. Esse ciclo vai completar na vontade. Porque a minha alma tem 3 partes. Então agora o arrependimento vai produzir em mim uma verdadeira metanoia. Porque quando toca a minha mente, toca os meus sentimentos, e agora muda a minha vontade, então o ciclo da metanoia se completa. E realmente eu estou fazendo a volta. Realmente eu estou mudando o caminho. Então o terceiro lugar onde o arrependimento toca é na minha vontade. Queridos, toda situação, toda a área da sua vida, que o ciclo não se completou, ainda não houve um arrependimento genuíno. Se você pensou diferente, o que é pensar diferente? Reconhecer o pecado. Você não está mais com a mente cauterizada. Você já reconheceu. Você até já chorou, mas você não transformou de fato a vontade. Não mudou a atitude. Não mudou aquilo que é prático. Então não completou. E por que eu estou colocando isso para vocês? Porque são áreas que ainda precisam insistir no arrependimento. São áreas que eu preciso ter a consciência que se não mudou a minha vontade, eu preciso prosseguir ainda. Eu preciso caminhar ainda, né? Eu preciso continuar ainda a me arrepender. Porque Jesus, quando aquela mulher chegou diante dele, né? Quando ele, na verdade, socorreu aquela mulher do adultério, ele diz assim, ele resolveu a situação, mas o que ele diz para ela? Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Provérbios diz assim, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então o ciclo vai se completar quando eu mudar a vontade. E é importante eu entender isso, porque eu preciso ser sincero comigo e analisar a minha vida, onde eu não transformei de fato na vontade. Tem pessoas que não chegou nem no ponto do pensamento ainda. Tem pessoas que em algumas áreas ele nem mudou a maneira de pensar. Ele tem uma crosta de cauterização em relação a alguns assuntos que divergem da palavra. Tem pessoas que não mudaram ainda o seu entendimento. Mas alguns já venceram a parte do entendimento e já até choram diante de Deus. Já tem os sentimentos também no processo de arrependimento. Só que quando chega na vontade não consegue mudar. Ele pensa já diferente, ele sabe onde ele erra, ele chora pelo pecado, mas agora ele não conseguiu ainda a metanoia. Eu não posso me conformar, porque eu ainda estou no processo de arrependimento. Queridos, alguns de nós confundimos remorso com arrependimento. Remorso, culpa do pecado, sentir a culpa, sentir o remorso não é arrependimento. Arrependimento é um ciclo que passa por toda a minha alma e se completa. Ele toca os meus pensamentos, ele toca os meus sentimentos e agora ele vai tocar as minhas vontades. Pastora, como é que a gente entra nesse processo de arrependimento? Como é que isso acontece? Porque tem áreas, queridos, que eu entendo e eu concordo que são difíceis de se arrepender. No processo genuíno é difícil. Com arrependimento bíblico, do jeito que a palavra no original nos remete, algumas situações são difíceis de arrepender. Então eu quero começar falando sobre o poder da confissão. A confissão não é em si, em suma, o processo de arrependimento, mas ela faz parte. E ela transforma o mundo espiritual para que as coisas comecem a acontecer, para que as coisas mudem dentro de nós. Gente, nós confessamos muito pouco pecado. E esses dias de preparação, foi feito um apelo a partir de trombeta, que nós precisávamos falar do pecado.
que nós precisávamos preparar o nosso coração para o dia da expiação. Então, qual que era a ideia de Deus? Que nos 10 dias a gente se preparasse individualmente, e aí no dia da expiação, santa convocação, todo mundo se reúne. Aí todo mundo está pronto para um verdadeiro clamor, ou seja, não um verdadeiro, porque o nosso individual é verdadeiro, mas um clamor a nível coletivo. Suba como um incenso agradável naquele dia e arrebente o mundo espiritual, e rebente com bronze nas regiões celestiais, e realmente faça a diferença pelo lugar onde nós estamos, pela terra onde nós estamos, pelo grupo, pela pessoa, pela família em que nós estamos. Então essa parte, confessar os pecados, é muito importante. Queridos, não vai adiantar nós irmos naquele dia da expiação, confessar, tomar o pecado do político, tomar o pecado do governante, tomar o pecado de quem está em religiões pagãs, tomar o pecado de quem está fazendo oferendas a outros deuses e nos arrepender por eles. Não vai adiantar se nós não tivermos feito isso primeiro por nós. E hoje a minha mensagem, como eu disse, é muito simples, porque o meu encargo com a igreja nessa noite é dizer assim: temos que entrar num outro nível de sinceridade com Deus e de rasgar o nosso coração para Deus e de dizer para Deus quem eu sou, o que eu faço, o que eu estou sentindo, os meus erros, e falar isso com muita liberdade. Eu preciso entrar nesse lugar de Deus, de falar de mim. Queridos, a gente tem se perdido em falar com Deus dos outros, em apresentar a situação para Deus dos outros, enquanto você e eu temos que apresentar nosso coração diante de Deus, enquanto nós temos que chegar diante de Deus e realmente confessar os nossos pecados. Agora eu quero perguntar para você, qual tem sido o seu conceito de pecado? Porque a gente se perde na confissão, porque nós temos um erro na nossa mente de achar que se eu não adultero, que se eu não roubo, que se eu não mato ninguém, eu não peco. Mas, queridos, tem um texto que me confronta, não de agora, de muito tempo. Em Tiago 4,17, pense nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Gente, o conceito de pecado de Deus é muito diferente do que o nosso. E a igreja precisa despertar para isso. Porque esse texto diz que o que sabe que pode fazer o bem e não faz, peca. Imagina se a gente abrir o nosso coração com as nossas mazelas, o que a gente pensa acerca dos outros, o que a gente sente acerca de situações, acerca de pessoas, o que a gente tem vontade de fazer com pessoas, com situações, com nós mesmos. Queridos, é um tempo que Deus nos chama a rasgar o nosso coração. Sabe, lá no tabernáculo, após o altar do sacrifício, tinha uma bacia. E você sabe que aquela bacia de bronze é um caso sério. A bacia de bronze era um lugar que você olhava, e tanto o bronze da bacia quanto a água ali dentro refletia o rosto do sacerdote. Aquela bacia era feita com as ofertas, principalmente do bronze, que envolvia os espelhos das mulheres. Na hora que todo mundo foi dar as ofertas, todo mundo deu tudo que tinha metal. E o metal que envolvia a moldura do espelho, com alguns outros metais, mas principalmente as do espelho das mulheres, foram usados para fazer a bacia. A bacia é um lugar de refletir. A bacia de lavar é um espelho de Deus na minha frente e na sua, que nós precisamos encarar. E principalmente esse tempo é uma chamada de Deus para preparar o nosso coração e nos colocar diante de Deus e dizer: olha, eu sou assim, Senhor. Realmente eu sou isso aqui, hoje eu fiz isso. Ele já sabe. Mas Ele chama eu e você para esse lugar de rasgar o coração, de chorar, de prantear. Queridos, esse é um tempo especial que o mundo espiritual está favorável para que a gente deslanche na confissão de pecados. E eu não estou dizendo que é só na preparação do dia da expiação. Essa deve ser a vida do cristão. Mas esse é um tempo propício para a gente ministrar isso. É um tempo apropriado para a gente falar disso e levar o coração da igreja aí a esse lugar. É um tempo de você dizer, de você falar para o Senhor, contar para Ele as situações que você foi altiva, que você foi arrogante, contar para Ele as situações de palavras que feriram, que machucaram. É o tempo de você rasgar o coração e dizer para Ele: Senhor, esse aqui tem sido os meus sentimentos.
Senhor, esse aqui tem sido as minhas mágoas. Ó Pai, eu tenho sentido isso. É falar da inveja, é falar do seu coração, é falar do sentimento de orgulho. É o tempo de colocar para Ele situações específicas. É um tempo favorável para você dizer para Deus quem você é. Nós temos falado pouco para Deus de quem verdadeiramente nós somos. E eu quero despertar a igreja hoje para o poder que existe na confissão, dentro do processo de arrependimento. A confissão te rasga, a confissão te coloca num lugar aberto no mundo espiritual, porque quando você confessa, você é humilde. E Tiago diz que a humildade, ela ativa uma graça, uma maior graça de Deus. O humilde consegue entrar num lugar de maior graça de Deus. Aí ele consegue se sujeitar a Deus. Ninguém se sujeita a Deus porque Ele é bom. Ninguém, nenhum ser humano consegue se sujeitar a Deus porque Ele é bom. Ele se sujeita a Deus porque ele recebe uma graça favorável para conseguir se sujeitar. Só que a Bíblia diz em Tiago que essa graça tem aqueles que são humildes. E quando eu confesso, eu estou entrando nesse lugar de humildade. Eu estou expressando, sabe, eu estou expressando para Deus aquilo que eu tenho vergonha. Sabe, porque, queridos, não é fácil, eu não estou dizendo que é fácil. Chegar diante de Deus, eu não estou nem dizendo de confessar com pessoas, estou falando com Deus. Chegar diante de Deus e dizer: Senhor, essa semana eu fui um mentiroso, essa semana eu fui um invejoso, essa semana eu fui um egoísta. Não é fácil. A gente não quer dar o nome, a gente quer insistir em confessar, né, atacado, mas a gente peca no varejo, a gente peca pecado por pecado, a gente peca, e tem nome os pecados que a gente comete, e a gente pensa: eu não estou roubando, eu não estou fazendo mal para ninguém. Mas o conceito bíblico é outro. Ele diz: o que pode fazer o bem e não faz, esse peca. Não é assim se eu estou fazendo mal. O entendimento de Deus, o funil de Deus para a igreja é diferente, queridos. Então o apelo para esses dias é uma vida aberta diante de Deus, é um coração realmente preparado para estar na quarta-feira somando lá com os irmãos. É um coração rasgado, que chega e que conta para o Pai: eu estou amargo. Ô Senhor, meu coração está sujo. Ô Jesus, eu não estou bem. Senhor, as coisas aqui dentro estão tumultuadas. Senhor, a Bíblia diz que eu não posso ter ansiedade, mas na verdade hoje foi um dia ansioso. Essa semana foi uma semana que a ansiedade me consumiu. Senhor, a Tua palavra me ensina a não ter preocupação com nada, mas essa foi uma semana que eu me preocupei, que eu tive medo da provisão não vir. Essa é uma semana que eu me senti cheio da minha justiça própria, que eu achei até que o Senhor estava sendo injusto comigo. Essa situação, Senhor, eu estou achando que a pessoa está sendo injusta comigo. Confessa, fala para Deus. Queridos, eu tenho um encargo nessa noite de te chamar no nome de Jesus. Eu tenho um encargo para te chamar, para te convocar, para entrar num outro nível de rasgar o coração diante de Deus. E aqueles que atenderem a esse apelo vão ver o efeito em suas vidas dentro de um processo responsável de arrependimento. Aquele que atender esse apelo, eu já quero liberar agora sim uma palavra profética, porque se Deus comissiona a gente e manda entregar mensagem, Ele se responsabiliza pelo resultado. Então eu profetizo que aqueles que entenderem essa mensagem de hoje e entrarem nesse lugar, eles sofrerão, eles entrarão num nível de transformação qual nunca entraram em suas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um apelo a rasgar o coração. Fala detalhes. Confissão é detalhada. Ah, pastora, mas Deus sabe o que eu fiz. Não tem a ver com o que Deus sabe. O que Deus sabe, Ele sabe porque é onisciente. Tem a ver com o que você assume. Porque confessar é admitir que você está naquele momento de tal forma, que você se sente naquele momento de tal maneira. Confessar é assumir diante de Deus, é admitir, e aqui ativa o nível de arrependimento que nós vamos entrar. Queridos, não se perca. Não se perca, não entre nesse lugar de confessar o dos outros, se você primeiro não entra nesse lugar para você. A chamada de Deus primeiro é pessoal. Então limpa a sua vida, lava a sua alma, chora, deixa o Espírito Santo te conduzir a lugares que você nem lembra mais.
Deixa o Espírito Santo te trazer memórias que você nem lembra que precisava se arrepender. É tão gostoso quando o Espírito Santo produz esse arrependimento dentro de você. E ele entra nesse lugar e ele te lembra de uma situação que aconteceu há 10 anos. E você entra nesse quebrantamento pelo Espírito e assume: Senhor, naquele dia eu é que falhei. Eu é que errei. Naquele dia foi eu é que falhei, que errei contra o Senhor e contra pessoas. E até hoje eu estava guardando essa mágoa. Mas hoje, Senhor, eu me arrependo. Eu te peço perdão. Deixa eu te dizer, tem um nível de arrependimento que só o Espírito Santo vai poder gerar em mim e você. Você sabe por quê? Porque tem coisas que a maldade do nosso ser, né, a nossa natureza pecaminosa, tem coisas que ela não vai entender isso, né? Por isso tem um louvor que eu amo, aprendi a amar, do Tomados pela Glória, que diz assim: gera em mim o arrependimento que eu preciso ter. Queridos, só o Espírito Santo é capaz de gerar um arrependimento genuíno. Só o Espírito Santo pode ir nesse lugar de gerar um arrependimento que manifesta renúncia. Porque deixa eu te dizer, quando você arrepende de verdade, você renuncia o seu direito de estar certo. Quando você arrepende de verdade, você renuncia à sua justiça. Você começa a entregar situações, você entrega pessoas, você entrega bens materiais, você entrega cargos, você entrega títulos. Você vai entregando, porque o arrependimento te desprende. O ciclo do arrependimento, quando ele se completa, se inicia pela confissão, mas quando ele se completa dentro do teu ser, você aciona a renúncia. Só renuncia, queridos, quem foi ativado pelo Espírito Santo no seu interior, no seu ventre. Então tem alguns níveis de arrependimento que especialmente o Espírito Santo vai forjar dentro de você. E aí eu entendo essa questão de gera em mim, Senhor, um arrependimento. Quantas vezes eu me lanço na presença de Deus e digo: Senhor, eu sou tão ruim nessa área aqui que eu não estou nem conseguindo me arrepender. Mas eu confio no Senhor, eu me volto para o Senhor. Me faz arrepender do que eu nem estou conseguindo. Já vou ser sincero, Pai, porque eu não estou conseguindo não. Ah, pastora, mas e se assumir que a gente está mal, que a gente está ruim? Mas nós somos crente, mas a gente prega. Não, queridos, a sinceridade com Deus é em primeiro lugar. Porque aquele que subiu para orar com hipocrisia, ele não desceu justificado. Mas aquele que subiu e disse: eu reconheço, eu sei quem eu sou, eu assumo quem eu sou, aquele desceu de lá, por pior que ele fosse, justificado. Mas aquele que subiu arrogante, com hipocrisia, com máscara, passando por uma coisa que não é, esse não alcançou justificação. Então tudo que Deus precisa é começar pela nossa sinceridade e humildade de admitir. A minha missão aqui nessa noite é chamar você para esses dias, especialmente, rasgar o seu coração de uma forma que você nunca rasgou. Entrar nesse lugar em Deus de uma forma que você nunca entrou. De uma maneira minuciosa, de uma maneira detalhada, de uma maneira onde você chama o Espírito Santo para te tomar pela mão e diz a Ele: Senhor, essa situação aqui eu não consigo. E eu quero te desafiar mais. Eu quero te desafiar a ir além. Eu quero te desafiar para fazer um exame nesses dias de toda a sua vida, desde a sua conversão, uma etapa até a sua conversão. Porque a gente às vezes se arrepende antes de batizar de tudo junto. Mas isso é pouco quando Deus quer nos tratar profundamente. E eu quero chamar você a analisar as situações que mesmo antes da sua conversão, que o Espírito Santo te trouxe de maneira sobrenatural. Aquilo que nesses dias você vai fazer no seu altar secreto. Aquilo que nesse dia no seu tempo do quarto, no seu tempo da sala, que você vai colocar diante do Senhor. Quando o Espírito Santo trouxer uma situação. Ah, pastora, que situações? Pode ser aquela intriga com a sogra, lá de 10 anos atrás. Que resolveu, mas resolveu superficial. Que não foi no nível que Deus queria. Pode ser aquela situação com um colega de trabalho, há 4 anos atrás, escondido.
Pode ser essa situação, porque a gente às vezes passa por cima, mas lá dentro nós não permitimos o Senhor entrar como Ele gostaria. Então eu quero te desafiar nesses dias. Eu quero te lançar aqui nessa noite num lugar de desafio, de você ser corajoso, corajosa e dizer: Senhor, nessa situação aqui eu não estou conseguindo. Nessa situação que eu não estou conseguindo. E quando você começar a quebrantar, quando você começar a confessar, quando você começar a declarar esses textos para o Senhor, dizer: eu quero ir nesse nível de rasgar o meu coração, eu quero ir nesse nível de chorar e de prantear. Aí você pode falar assim para o Senhor: Deus, não está saindo lágrima nenhuma, e meu coração não está quebrantado coisa nenhuma. Mas você continua, você insiste, porque a gente é duro de coração, gente, mas Deus quebra a dura serviço. Continua, acorda de novo no outro dia, pega de tarde de novo um outro horário, dentro do carro. Quando você não tem nada para falar, fala: me pega, Jesus, me pega. Eu falo para você por experiência que vai dar certo. Ele vai te pegar. Ele vai entrar com você nesse lugar. E quando você pensar que não, o Senhor vai começar a trazer situações. O Senhor vai começar a trazer lembranças. O Senhor vai começar a te dar sonhos. O Senhor vai começar a te dar visões. E aí o choro vai vir naturalmente. O choro vai vir espontaneamente. Quando você pensar que não, você está chorando dentro do carro. Quando você for surpreendido pelo Espírito Santo, você está chorando na sala, você está chorando na mesa da refeição. As lágrimas você não está conseguindo conter, porque você buscou, você se humilhou e voltou a face para Ele, e Ele está vindo a seu favor e está mexendo com tudo aqui dentro. Eu quero te desafiar, igreja, nessa noite. Essa é uma noite de lançar você num desafio para esse processo de arrependimento. Esse é o meu encargo aqui nessa noite. Meu encargo é inculcar em você um desejo de abrir esse lugar. Então, como começa, pastora? Pela confissão. Abre a tua boca, porque a confissão vai expressar o que está aqui dentro, mas ele vai mexer na tua maneira de pensar. Ele vai mexer naquilo que você sente. Ele vai mexer na tua vontade. E o ciclo vai se completar. Área por área, a metanoia vai acontecer. Nós precisamos de um Yom Kippur coletivo. Mas primeiro nós precisamos de um Yom Kippur individual. Nós precisamos de uma festa da expiação coletiva. Porque nós precisamos mover o céu do Brasil. Nós precisamos mover o céu do estado, dessa cidade. Nós precisamos lutar nas regiões celestiais pelo coletivo. Mas antes de chegar lá para o coletivo, nós precisamos ir com o coração aparado individual. Nós precisamos ir com as nossas situações e mazelas resolvidas. E não tem outro jeito a não ser sair desse lugar de superficialidade em Deus e ir para um lugar de profundidade. E eu quero gastar um tempo maior, né? Nós não vamos passar do horário do culto, mas eu quero gastar um tempo maior e na expressão do arrependimento prático nessa noite. E eu sei que nós estamos num culto de domingo, mas eu estou deixando um tempo apropriado para isso, sem alterar o nosso horário do culto. Eu quero te chamar para começar aqui hoje, e nós vamos quebrar os protocolos aqui, fazer um pouco diferente. É claro que você é livre, né? Eu vou dar uma direção, mas você é livre. Eu quero te chamar a ficar de joelhos. A gente não usa muito fazer isso mais no culto, né? Mas hoje eu quero quebrar um pouco isso e voltar à moda antiga. Quero te chamar para ficar de joelhos. Mas pastor, é o culto de domingo. Gente, não tem problema. Você também não é obrigado. Você pode ficar sentado. Mas por que de joelhos? Porque nós vamos nos humilhar diante de Deus. Vamos mostrar com a ação de estar de joelho em humildade. E eu quero começar isso que Deus está queimando no meu coração aqui hoje. O que nós vamos continuar amanhã o dia todo, o que nós vamos continuar na terça, o que nós vamos continuar na quarta, e o que, se Deus quiser, vai ser um hábito na nossa vida. O dia da expiação vai ser um hábito na nossa vida. Eu quero te chamar a falar com Deus do seu coração. Inclusive, se você chegou aqui hoje triste, decepcionado, se você chegou assim: pastora, tudo que eu não queria é chorar, porque chorar eu já tenho chorado demais em casa. Eu quero te levar a esse lugar de pranto e de choro, mas não é pela tua dor, pelo que estão te causando. É pela dor do coração de Deus em relação ao nosso pecado. É pela dor em relação ao coração de Deus das coisas que estão cauterizadas na nossa mente. De repente, coisas que faz um mês, que faz 6 meses, que faz 1 ano que você não fala com Deus. Eu quero te chamar para ir a esse lugar. Amém? Nós vamos ministrar aqui um louvor. Fala com Deus, abre teu coração, comece a falar. Não vai só começar aqui no culto,
Vai só começar aqui, mas nós vamos se estender, porque esse é um tempo de preparação, e Deus está preparando a igreja, não só para terça-feira, mas para esse movimento profético daquilo que Ele quer fazer. Abre o teu coração, rasga o teu coração para o Senhor, rasga o teu coração. O nosso clamor durante esse louvor vai ser que o Espírito Santo gere em nós um arrependimento que a gente não consegue ter. Um arrependimento que nós não estamos conseguindo ter. Eu quero te desafiar, assim como eu estou sendo desafiada por Deus, eu quero te desafiar aí nos porões da tua alma nessa noite. Não só nessa noite, mas nesses dias. E nos porões da tua alma, nos porões da tua alma.